Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis. Capítulo 14. Gênesis capítulo 14. É uma história bem interessante, muito complexa, na verdade, mas quero trazer apenas algumas aplicações em relação ao dia de hoje, em especial pela Santa Ceia. Vamos começar lendo do capítulo 14, versículo 1 até o 12, depois continuaremos no texto. Gênesis, capítulo 14. Sucedeu naquele tempo que Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elasa, Kedorlaomer, é um nome complicado, hein? Para quem está aí esperando criança, aí, é um bom nome para dar para os seus filhos. Rei de... Não, né? Vai ser difícil. Rei de Irão. Tidal, rei de Goim. Fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birza, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adamá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, que esta é Zoar. Todos esses se juntaram no vale de Sidim, que é o Mar Salgado. O Mar Salgado é o Mar Morto, ao sul do Rio Jordão. 12 anos serviram Kedorlaomer, porém no 13º se rebelaram. Ao 14º ano veio Kedorlaomer e os reis que estavam com ele e feriram aos refaíns em Astarote Carnaim, e aos uzins em Ram, e aos emins em Savé Kiriataim, e aos oreus no seu monte Seir, até El Parã, que está junto ao deserto. De volta passaram em Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos amalequitas e os amorreus que habitavam em Hazazor Tamar. Então saíram os reis de Sodoma e de Gomorra e de Ademá e Zeboim e de Bela, esta é Zoar. E se ordenaram e levantaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Kedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sinar, contra Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e Gomorra fugiram, alguns caíram neles, e os restantes fugiram para os montes. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra, todos os seus mantimentos, e se foram. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Esse texto é importante a gente conhecer para entender o contexto da história que nós vamos ver a seguir. É a história de um encontro, aliás, 2 encontros, na verdade. Né? Mas para a gente poder entender esse encontro, a gente tem que entender o contexto desse encontro. É a história de Abrão, que ainda chamava Abrão, não Abraão, depois que ele tem o seu nome mudado, e que quando ele sai da sua terra, lá para o capítulo 12 de Gênesis, ele vai para o sul, né, na região de Canaã, e ele se instala ao sul de hoje Israel, né, naquela época Canaã, na região de Berseba, ou Bersheba, como os judeus gostam de dizer. Só que ele cometeu um pequeno equívoco. Né? Deus tinha dito para ele, sai da tua terra, sai da tua parentela. Quer dizer, além dos seus familiares próximos, também os seus demais familiares. Mas ele levou um sobrinho junto, que foi Ló. Só que os dois prosperaram muito naquela terra. E como o texto diz,
a fazenda dos dois, a propriedade dos dois eram muito grandes e não cabia os dois na mesma região. Então, Abraão chamou seu sobrinho Ló e disse, olha, escolhe para onde você quer, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita, se você subir, eu desço, se você descer, eu subo, a gente vai para caminhos opostos, porque a gente não consegue mais estar juntos, não por problema de relacionamento entre eles, mas porque a terra já não sustentaria os dois juntos. Então isso significa que os dois estavam prosperando muito. E Ló olhou toda aquela região e viu as campinas próximo ao Mar Morto. E era uma região bastante próspera, bastante rica. E ali havia uma confederação de 5 cidades, nós poderíamos dizer uma região metropolitana, né? Formada por Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim e mais a cidade de Bela ou Zoar, como o texto chama. Ló olhou para aquelas campinas e falou assim, eu vou para lá. E desceu para aquela região, enquanto Abraão foi para o lado oposto. O problema é que nessa região sempre houve e sempre vai haver guerras ali, né? E alguns reis da região mais norte desceram toda aquela região e, como o texto nós vimos, fizeram uma rapa com todas aquelas cidades ali, inclusive essas 5 cidades. E esses 5 reis, ou naquela época eram cidades-estados, né? Os 5 governadores da cidade não puderam guerrear contra os outros 4. E o texto diz que eles fugiram. O rei de Sodoma e o rei de Gomorra fugiram. Depois de entrar nessa guerra. Essa guerra foi devido a uma rebelião que foi feita contra aqueles outros reis que estavam submetendo aquelas nações. E durante essa guerra, os reis, quando conseguiram dominar ali a região de Sodoma e Gomorra, eles levaram, o texto diz que eles levaram tudo deles. Inclusive os mantimentos deles. Toda a parte, todo o gado deles e tudo que eles tinham reservado para eles, em termos de alimentação. Então a cidade ficou sem nada. E levaram também animais e levaram pessoas juntas. E nesse meio, foi junto com eles o sobrinho de Abraão. Versículo 11 e 12. Né? Tomaram todos os bens de Sodoma e Gomorra e todo o seu mantimento, e se foram. Toda a parte de comida, eles se levaram embora. E apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma. Mas eles também levaram os seus bens e partiram. Então, tudo aquilo que Ló tinha, e que não era pouco, foi levado por esses reis. Levaram tudo. Eles ficaram sem nada. Inclusive Ló, a sua família, juntamente a sua esposa, as suas filhas, seus empregados, todos os seus funcionários, foram levados cativos. Eles não conseguiram segurar a onda ali daqueles reis que vieram ali para assolar toda aquela região. Então eles estavam em crise. A coisa ficou feia para o lado deles. Só que um deles, um dos servos de Ló, conseguiu escapar. E foi avisar o tio de Ló. Versículo 14. Ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. Assim que Abraão soube do caso, através desse algum funcionário de Ló que conseguiu escapar, Abraão não teve dúvida. Montou um mini exército. Ele chamou, veja irmãos, ele chamou 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa. Ele queria garantir não só a capacidade técnica dos seus homens, né, capazes, naquela época não existia
um exército regular, né, como nós vemos hoje, era um próprio cidadão da cidade que ia para a guerra. Então ele escolheu dos mais fortes, os melhores dos seus servos, para acompanhá-lo nessa empreitada. E diz mais, nascidos em casa. Por que ele quer aqueles que eram nascidos em casa? Porque ele queria a fidelidade deles. Ele não queria que ninguém, algum deles, se aproveitasse da situação para tentar romper a relação com ele e fugir. Ele não precisava de traidores. Então ele precisava de gente que fosse fiel a ele, que entrasse nessa empreitada junto com ele e tivesse os mesmos objetivos que ele tinha, resgatar Ló. E foi por isso que ele trouxe esses homens. Ele não foi sozinho, ele ainda tinha alguns amigos ali na região que foram com eles, e nós vamos ver mais para frente alguns desses amigos deles. Então, Abraão não teve nenhuma dúvida em arregimentar um grupo para buscar resgatar o seu sobrinho. Versículo 15 e 16. E repartido contra eles de noite, ele e seus homens feriram-os e os perseguiram até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, e os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. É interessante que os outros reis, juntos, sozinhos, não conseguiram segurar esses 4 reis que desceram. E eles estavam bem ao norte, irmãos. Abraão morava ao sul, em Berseba, é o sul de Israel, bem ao sul, na entrada do deserto ao sul de Israel. A região de Dan, que ele fala aqui, é perto de Damasco, ou seja, mais ou menos 160 quilômetros de distância. Imagina o que eles não andaram, que eles não caminharam para poder chegar até a região e poder tentar um resgate de seu sobrinho. Lógico, Abraão tinha um foco, mas os outros que estavam juntos tinham outros, estavam com Abraão, mas também tinham outros focos. Mas aqui o nosso interesse é em cima de Abraão. E Abraão ele foi esperto. Veja que ele fala, repartindo contra eles de noite. Ele sabia que se ele tentasse enfrentá-los de frentes, numa batalha normal, natural, ele ia ter dificuldades. Então o que ele faz? Ele divide o grupo, reparte o grupo em grupos menores, cerca o exército inimigo e atacam justamente de noite. Por que de noite? Porque possivelmente aquele exército também estava cansado. Eles caminharam uma noite inteira, talvez um dia, não sei quantos dias eles caminharam até chegar naquela região, mas o exército inimigo também, porque já tinham feito toda aquela campanha naquela região. Eles já tinham entrado em batalhas em toda aquela região. Então eles também estavam cansados. Eles também estavam desgastados. E Abraão aproveitou dessa situação. À noite, quando as pessoas estão dormindo, vamos dizer assim, né, descansando, recuperando as suas forças, é que ele ataca, porque possivelmente eles ainda estavam cansados e não conseguiriam despertar rapidamente e para poder reagir. Então foi uma estratégia de Abraão em cercar, repartir o grupo e atacar à noite de surpresa. E foi assim que eles conseguiram vencer aqueles inimigos. E veja que eles conseguiram ferir todos, né? E os perseguiu por toda a região. Mesmo assim, alguns conseguiram escapar, mas eles perseguiram e destruíram todos os seus inimigos. E aí, com essa vitória, ele consegue resgatar o seu sobrinho. E ele consegue resgatar tudo. Veja que ele trouxe de novo todos os bens. E também a Ló, seu sobrinho. E os bens do seu sobrinho. Quer dizer, ele trouxe não apenas o seu sobrinho, como tudo aquilo que os inimigos roubaram ou saquearam dos outros reis que perderam a guerra. Do rei de Sodoma, do rei de Gomorra, de Adimá, Zeboim, todos. Né? Então ele resgatou tudo, não ficou nada para trás.
Veja que ele fala, resgatou os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Então foi tudo. Ele conseguiu resgatar tudo. Irmãos, olhando assim para nós nos dias de hoje, parece alguma coisa assim excepcional, né? Mas é mesmo. Naquela época era muito mais do que isso, porque fatalmente esses inimigos estariam na sua própria região, onde eles teriam mais vantagens de ataque. E como o exército de Abraão era menor, né, era de se esperar que Abraão não tivesse tanto sucesso assim. Então, logicamente, olhando para as circunstâncias, a vitória de Abraão foi excepcional. Foi assim, fora do esperado. Talvez nem Abraão esperasse tanto, né? Mas ele conseguiu resgatar tudo. Ele conseguiu trazer tudo aquilo que levaram, tanto de Ló quanto dos outros reis. Quando termina a guerra, ele volta para sua terra. Ou seja, ele volta, faz o caminho de volta, descendo, né? Agora está descendo. E para descer ali daquela região, que, como ele fala, à esquerda de Damasco, né? Naquela região mais norte, hoje é Síria, né? Damasco é a capital da Síria hoje, né? Eles necessariamente têm que passar pela região de Jerusalém, de hoje, né? Do que a gente chama de Jerusalém. E ali, na região de Jerusalém, ele tem dois encontros. Ele tem dois encontros. E cada encontro nos mostra uma faceta, não só da parte de Deus, mas da parte do homem também. O primeiro encontro que ele tem é com o rei de Sodoma. Versículo 17. Após voltar Abrão de ferir Quedorlaomer e dos reis que estavam com ele, saiu-se ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale dos reis. Esse rei é Bera. Eu não consegui determinar exatamente o significado do nome, mas muitos comentaristas dizem que o nome dele significa filho do mal. Se for isso mesmo, no dicionário, por colocar o nome dele no dicionário moderno, né, português, hebraico, português, ele vai dar mal. Ou seja, possivelmente esse é o significado dele. Um homem mau. E não é à toa, porque ele era de Sodoma. Depois, mais para frente, né, nós lemos lá o que aconteceu com a cidade de Sodoma. E a postura desse rei mostra exatamente por que Sodoma foi destruída por Deus. Veja a reação dele. Versículo 21. Então, disse o rei de Sodoma a Abraão: dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Veja, irmãos, olha qual a atitude que ele chega. Primeiramente, nós temos que lembrar que ele, na guerra, ele fugiu. Ele se escondeu. Ele ficou com medo, ele não aguentou o tranco. Ele fugiu. Quem foi a resgatar os bens dele não foi ninguém do seu povo, foi Abrão, que não tinha nenhuma responsabilidade com isso. A única responsabilidade, se a gente pode dizer desse jeito, era com o seu sobrinho Ló, que era realmente o objetivo dele. Todos os bens de Sodoma, todos os bens de Gomorra e das outras 3 cidades, ele não tinha nenhuma obrigação de trazer. Foi uma consequência. Agora, quando Abraão volta da guerra, quando ele passa por ali, o rei vai ao encontro de Abraão, e qual é a primeira coisa que ele fala? Dá-me o povo. Fica com os bens, mas me dá-me o povo. Irmãos, veja só, ele não saúda Abraão pela vitória. Ele não demonstra nenhuma alegria, nenhuma gratidão a Abraão por ele ter reconquistado aquilo que ele perdeu e que ele deveria ir atrás resgatar. Muito pelo contrário, quando ele chega lá,
ele dá uma ordem para Abraão. Aparentemente é uma proposta, né? Aparentemente uma proposta boa. Se me dá as pessoas, você fica com os bens. Como assim você exige alguma coisa? Você não tem direito a exigir nada. Na verdade, essa proposta era uma proposta indecente. O rei de Sodoma não tinha direito de fazer qualquer proposta, primeira coisa. Não tinha esse direito. Ele não foi à guerra. Naquela época, quem vencia a guerra levava os espólios e era dele, ele repartia entre eles, conforme eles achassem melhor. Abraão não foi sozinho, ele tinha os seus homens que estavam acompanhando com ele, e ele deveria repartir todos aqueles bens entre eles. O rei de Sodoma não tinha direito nem de fazer a proposta, ele não foi, ele nem se arriscou. Quem se arriscou foi Abraão, e não é só risco de vida, que é o principal, mas também ele investiu dinheiro nisso. Porque fazer uma empreitada dessa também custa dinheiro. Quer dizer, ele financiou, ele gastou dinheiro, gastou recursos, ele deixou a sua fazenda sozinho, lógico que ele tinha mais funcionários, mas ele parte por uma empreitada que ele não sabia nem o que ia acontecer, ele não sabia nem se ia voltar ou não. E o rei de Sodoma, o que ele ficou? Ficou em casa lá, contando só o prejuízo. E ele só ficou feliz quando ele viu que Abraão trouxe de volta as coisas, e ele queria apenas as pessoas. Que, na verdade, o termo que fala aqui de pessoas, né, na verdade, ele inclui as pessoas, mas também qualquer animal, né, gado. Possivelmente ele também estava querendo gado junto, né? Então, falou assim, olha, os bens você fica para você, me dá as pessoas e o gado, pelo menos. Né? Mas ele não tinha esse direito. Né? Ele só estava interessado em minimizar perdas. Porque como ele tinha perdido todo o seu mantimento, ele poderia tentar recomeçar com o gado, pelo menos. Ele poderia replantar, podia fazer alguma coisa, pelo menos, alguma coisa ele poderia começar. Mas ele não tinha esse direito. Esses bens já tinham sido levados, né? Então esses despojos não deveriam ser repartidos com ele. Na verdade, Abraão que tinha todo esse direito, Abraão que poderia fazer essa proposta, mas ele não. E Abraão não aceita essa proposta. Nem com ele estende qualquer tipo de relacionamento, laços de amizade. Porque, a princípio, pode pensar nisso. Não, pô, o cara foi bonzinho comigo. Né? Me dá o quê? Né? Vamos dividir. Mas Abraão não quis nem saber. Fica com você as suas coisas. Veja a reação lá de Abraão, versículo 22 e 24. Mas Abraão lhe respondeu, levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci a Abraão. Abraão parece que conhecia o caráter desse rei. Sabia o que ele poderia fazer. Ele não quer, nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens de Aner, Escol, Manré, que foram comigo. Esses que tomem o seu quinhão. Então ele não foi esses homens, Anré, Escol e Aner, Escol e Manré foram junto com eles. Esses que tinham a aliança com Abraão. E esses também tomaram das suas cidades, tomaram do seu povo e acompanharam Abraão. E eles sabiam que precisavam fazer isso, porque se eles não contivessem aqueles reis, futuramente eles seriam as próximas vítimas. Então Abraão simplesmente falou assim, ó, quero nada. Quero nada. Fica com você. Se quer para você. O objetivo dele era única, exclusivamente Ló. Fica com vocês. Então, quando ele levanta a mão, pode ter dois significados. Um a gente usa até hoje, né? A gente levanta a mão, não quero nada. Para indicar que você não está pegando nada. Até hoje a gente usa essa atitude, né, de levantar a mão.
Mas eu acho que aqui não foi isso. Eu acho que aqui ele fez um juramento. Ele disse, porque ele disse assim, levanto as mãos ao Senhor. Isso também é um posicionamento de juramento. Dizendo o que com isso? Que ele confiava no Senhor. Que ele confiava a sua vida, o seu futuro, a sua prosperidade, principalmente, em Deus, não em homens. Não recebendo qualquer tipo de gratificação por qualquer coisa que ele tenha feito e que ele não fosse digno ou merecedor. Aquilo, na verdade, não pertencia a ele, embora legalmente, né, poderíamos dizer que sim, como despojo, mas ele sabia quem era o dono. Ele falou assim, olha, eu não quero nada de você. Não quero que depois você venha dizer para mim, né, que você me enriqueceu. Essa era a malandragem deles. Abraão não aceitou esse tipo de coisa. Ele fugiu desse tipo de situação. Abraão vivia sempre apenas pelas bênçãos de Deus e não pelos benefícios que o mundo poderia lhe oferecer. Mas apesar da sua recusa, ele ainda reconhece o direito daqueles que estão com ele. Porque por lei, por tradição, aqueles que estavam com ele, que participaram da empreitada, eles tinham o direito de receber o quinhão dele, até mesmo como para recuperar parte do que ele gastou com toda a empreitada. Então ele falou assim, que eles façam o que eles quiserem. É um direito deles, mas eu não quero nada de vocês. Do mundo eu não quero nada, muito menos de você. E foi uma boa escolha, porque Abraão depois, mais para frente, capítulos à frente, nós podemos ver o que ele também, novamente, ele intercede pelo seu sobrinho, né, Ló, quando Deus diz que vai destruir Sodoma e Gomorra. Então, pelo próprio caráter desse rei, né, a gente pode entender como é que era a vida ali em Sodoma. Que tipo de caráter que eles tinham, que tipo de atitude que eles tinham. Eles foram covardes. Eles fugiram da guerra. Eles se esconderam. Mas na hora que Abraão resgata tudo, eu quero. Se aproveitando da situação, ele não tinha nem o direito. E pior, irmãos, eles nem foi lá agradecer a Abraão. Mal agradecido ainda por tudo. Ele não felicitou Abraão pela vitória. Ele não disse, poxa, Abraão, você foi sensacional. Parabéns. Estou alegre com você. Nem isso ele fez. Mas em contrapartida, nós temos um outro encontro, um segundo encontro que Abraão tem aqui. Versículo 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho e era sacerdote do Deus Altíssimo. Olha que diferença, irmãos, de atitude. O rei de Sodoma, ele sim que deveria ir lá com gratidão, né, reconhecer a atitude de Abraão, do que ele fez, como ele resgatou todas as coisas. Ele não fez. Um rei que não tinha nada a ver com a história, não estava envolvido nessa guerra, não teve nada dos seus bens pilhados, nenhum dos seus homens ou nenhuma pessoa da sua cidade foram levados cativos. Ele não tinha nenhuma obrigação de fazer qualquer coisa. Mas ele sai ao encontro de Abraão. Aquele que deveria, não fez. E aquele que não deveria, fez. É interessante isso, né, irmão? E o que ele faz? Ele traz, né, ele era rei de Salém, ele traz pão e vinho. E esse rei é chamado aqui de sacerdote.
Aliás, é curiosidade, é a primeira vez que esse termo aparece na Bíblia. Primeira vez que o termo sacerdote aparece na Bíblia é justamente com Melquisedeque, rei de Salém. Salém é a cidade, na verdade, de Jerusalém. Salém é um termo antigo, né, que gerou o termo Shalom. Né, alguns falam até que seria Shalem. Né. Veja comigo, Salmo 76, 2. Essa cidade já era conhecida desde o século XIX a.C. Né, há inscrições egípcias de documentos egípcios do século XIX a.C. já citando essa cidade. E essa cidade é Jerusalém. Como é que a gente sabe? Salmo 76, 2. Em Salém está o seu tabernáculo, e em Sião a sua morada. Então isso aqui só pode ser Jerusalém. Né? Agora, o nome mesmo, Jerusalém, como a gente conhece, só vai aparecer em Josué capítulo 10, versículo 1. Só mais para frente que esse termo é conhecido. Olhando assim, panoramicamente, nós podemos situar historicamente esse fato por volta do ano 1800 a.C., século XVIII a.C., né? E é interessante que aqui também o pão e o vinho é mencionado também pela primeira vez e relacionado com bênção sacerdotal. Por que ele levou pão e vinho? Porque o povo estava cansado. Toda aquela empreitada, né, possivelmente a gente não sabe o quanto que Abraão levou de mantimento para ir e voltar. Abraão saiu da guerra meio que às pressas, porque ele não podia esperar muito, porque caso os reis chegassem às suas cidades, eles poderiam se proteger, ou se encastelar em suas cidades e ter mais dificuldades para Abraão conseguir resgatar aquilo que foi perdido. Então eles não saíram com muita provisão. Não foi algo planejado. Não foi algo pensado com o tempo. Olha, vamos pensar aqui, vamos... Não, assim que chegou a notícia, ele chamou o pessoal e falou assim, vamos para a guerra, vamos embora. Arruma as malas aí, faz os pacotes aí, vamos embora. Então ele não estava com grandes recursos. O povo estava cansado e possivelmente com fome. E quando passa pelaquela região, Melquisedeque, conhecendo, sabendo da história, ele sai ao encontro de Abraão para fornecer alimento para eles. Para trazer sustento para eles. Ou seja, ao contrário do rei de Sodoma, Melquisedeque sai ao encontro de Abraão para saudá-lo e levar assistência, não somente a ele, mas todos aqueles que estavam com ele. Olha que diferença de atitude, irmãos. Num dos povos que os profetas, né, Deus através dos profetas reclama, traz profecias contra eles, foi justamente esse. Quando Israel saiu do Egito, estava chegando próximo a Canaã, ao seu destino, muitas nações impediram que Israel saísse, que Israel atravessasse. E um deles foi os edomitas, descendentes de Esaú. E Deus fala assim, olha, vocês, em vez de ajudar os seus irmãos, vocês fizeram o contrário. Vocês, além de impedir, vocês ainda fizeram oposição. Não só impedir, alguns só impediram, você não passa, mas outros saíram contra eles. E ainda falam assim, eles são seu irmão, porque Esaú era irmão de Jacó, Jacó é Israel. Então eram povos irmãos. Aqui não, Melquisedeque sai ao encontro, traz alimento, traz sustento para eles. O povo estava cansado e com fome. E mais, a fama de Abraão possivelmente já estava ali correndo solta. A atitude de Abraão deve ter impressionado muita gente na região, porque, embora não tivesse WhatsApp, né, Facebook ou Instagram, né, só rádio peão, mas a notícia passou rápido. Porque Melquisedeque sabia o que estava acontecendo.
E Melquisedeque reconhece a nobreza e o valor de Abraão. Reconhece a nobreza de sua atitude de fazer um resgate que ele não tinha nenhum compromisso, ele não precisava fazer isso. Não era a responsabilidade dele, mas ele viu isso. Por isso ele fornece refeição para aqueles que estavam exaustos. Para um homem que era guerreiro e os homens que estavam com ele como um sinal de amizade, como um sinal de hospitalidade, de reconhecimento do caráter de Abraão, da sua atitude nobre em fazer o que fez. E esse tipo de refeição era bem típico. A gente acha que só ele fez, né? Abra comigo em 1 Samuel 16, 20. Tem vários exemplos na Bíblia sobre isso, mas eu quero só pegar 1 Samuel 16, 20. Tomou, pois, Jessé um jumento e carregou de pão e odre de vinho e um cabrito. E enviou a Saul por intermédio de Davi, seu filho. Então, pão e vinho eram muito mais do que um simples alimento. Ele tinha o seu significado. Por exemplo, em Números, capítulo 15, é um texto longo, vocês vão ver lá os sacrifícios que descreve ali no capítulo 15 de Números, você vai ver a presença do pão e do vinho, pão e vinho. Tem que estar sempre junto. É profético, irmãos. Versículos 19 e 20. Reconhecendo essa nobreza, né? Melquisedeque, que não era apenas rei, mas era um sacerdote do Deus Altíssimo, meus irmãos, Deus tem gente fora dos apriscos dele. Eu não entendo muito bem nisso, porque isso está na soberania de Deus. Mas havia homens ali que ainda, mesmo dentro daquela sociedade, ainda temiam a Deus. Quando Abraão recebe a promessa de Deus que aquela terra ia ser dele, ou melhor, da sua descendência, ele diz que para Abraão que os seus descendentes iam ficar 400 anos cativos. E ele explica por quê. Porque ele diz que o cálice da minha ira contra esses povos ainda não derramou. Isso significa que no meio daqueles povos ainda tinha pessoas que buscavam a Deus. Ainda tinha pessoas que tinham uma visão espiritual correta. Isso nos ensina, irmãos, que Deus vê muito, muito mais além do que nós vemos. Jesus tem ovelhas fora deste aprisco. Eu não sei como Deus faz essas coisas, como é que Ele julga as pessoas. Eu sei que Ele faz isso com justiça. Mas aqui nós temos um exemplo de um homem que era sacerdote. Olha como é que ele é referenciado, do Deus Altíssimo. E veja, irmãos, foi o mesmo termo que Abraão usou ao responder o rei de Sodoma. Voltando lá do texto, deixa eu pegar aqui de novo. Do texto, lá no versículo 22, ele fala assim, veja o versículo 22. Mas Abraão lhe respondeu, levanta as mãos ao Senhor, o Deus Altíssimo. O Deus Altíssimo é o mesmo Deus que Abraão adorava. A identificação dos dois é a mesma. Veja só, voltando lá na bênção de Abraão, ele recebeu uma bênção, irmãos. Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo. O mesmo Deus de Abraão. Deus tem sacerdotes por aí. Não sei como é que... Não entendo isso, irmãos. Quando chegar no céu, eu vou perguntar para Deus. Mas ele era um Deus, era um sacerdote, Deus Altíssimo, e ele o abençoa Abraão. O Deus pelo Deus Altíssimo. Olha só, o mesmo argumento, que possui os céus e a terra. E bendito seja Deus Altíssimo, novamente, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. O
O termo Deus Altíssimo em hebraico é El Elyon. Deus Altíssimo. Melquisedeque louvou o seu Deus por ter concedido a Abraão o poder de alcançar a vitória. Deus viu, Melquisedeque viu o que Deus viu. O caráter de Abraão, a atitude de Abraão. E ele diz, aquele que possui os céus e a terra. Esse termo, irmãos, possuir os céus e a terra, tem várias passagens também sobre isso. Ele não simplesmente diz que ele é o dono das coisas, ou o criador das coisas, mas ele também é o sustentador de todas as coisas. As coisas não apenas foram criadas por ele, mas também são sustentadas por ele. Deus não cria as coisas e deixa ao relento, deixa lá. Ele dá manutenção. Ele cuida. Ele trata. Por isso que ele possui os céus e a terra. Ele criou todo o universo. Quando estava tudo criado, eu falei assim, agora eu vou cuidar do universo. Como? Eu vou criar o homem para trabalhar para mim. Criou nós para cuidar daquilo que ele criou. Deus não deixou, não abandonou o seu universo, sua criação assim a troco de nada. Abraão sabia disso e esse sacerdote sabia. E interessante que essa bênção, ele exalta mais o doador, o abençoador, o próprio Deus, do que a dádiva. Às vezes nós temos aquele costume de valorizar mais o que recebemos do que valorizar aquele que nos concedeu. Mais a doação do que o doador. E Melquisedeque, com isso, ele reconhece que a vitória de Abraão não veio simplesmente por uma conduta correta de Abraão, mas veio da parte de Deus. Deus concedeu a vitória. Veja que ele fala, ele deu vitória aos teus, ele entregou os teus adversários nas tuas mãos. Deus é quem entregou os adversários nas mãos de Abraão. Lógico, irmãos, Abraão não ficou lá parado, ele foi atrás. Tem horas que Deus vai dizer assim, fica quieto, como foi para Josafá. Fica quieto, essa luta não é tua, é comigo. Fica quieto, fica aí, fica na tua. Mas não é a maioria das vezes, não. Deus entregou os adversários na mão de Abraão, porque Abraão foi para a luta, foi para a guerra. É uma luta, irmãos. Ao tempo que nós estamos vivenciando hoje, não é uma luta política, é uma luta espiritual. Nós temos que ver o fato atrás dos fatos. Então a bênção, ele ressalta aquele que deu a vitória a Abraão. É só lembrar de Gideão, né? Com 300 homens, quantos eles venceram. E a resposta de Abraão vem no versículo 20. E ele disse, de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Abraão também reconhece Melquisedeque como legítimo sacerdote do rei do seu Deus. Por quê? Porque os dois adoram o mesmo Deus, servem ao mesmo Deus. Ele aceita a bênção, aceita as dádivas, aceita aquilo que Melquisedeque traz a ele, coloca diante dele, para se alimentar, diante dessa vitória. E Abraão, em reconhecimento, ele dá o dízimo. E aqui não é esse dízimo como alguns falam, não, irmãos. É apenas o reconhecimento, não tanto por Melquisedeque propriamente dito, mas pela vitória que Deus o concedeu. É uma oferta da parte de Abraão,
daquilo que ele reconquistou e deu àquele que representa o Deus Altíssimo. Ele não deu para Melquisedeque, ele deu para Deus. O reconhecimento, a gratidão de Abraão pela vitória que Deus lhe concedeu. Eu acho que se Abraão tivesse alguma dúvida naquele momento, ele acabou a dúvida. Se ele tinha uma dúvida se aquela vitória veio através dele ou dos seus aliados, agora não tinha mais dúvida. Não, realmente Deus é comigo. E isso, irmãos, dirime todas as outras dúvidas que Abraão poderia ter. Ele vai ter crise. No capítulo 15 nós vamos ver uma crise. Mas a fé de Abraão já estava sendo alicerçada ali. A fé de Abraão já estava sendo construída ali. A fé de Abraão já estava ali em processo de fortalecimento para aquilo que ainda haveria de vir. Esse foi um momento difícil para ele, com certeza, irmãos. Mas ele, através dessa atitude, expressa sua profunda gratidão pelo livramento dado por Deus a ele e ao seu sobrinho. Porque, irmãos, guerra a gente sabe. Meu pai era militar. Quem vai para a guerra não sabe se volta. Nenhum soldado que vai à guerra pode garantir que ele vai voltar. Essa noite é noite de ceia. Eu quero fazer 3 paralelos aqui. Esse texto é muito rico, irmãos. É muito rico. Essa comparação, essa diferença de atitude entre o rei de Sodoma e o rei de Salém mostra muito do que é o caráter do homem hoje em dia e do que esperar deles. Mas eu quero fazer 3 paralelos aqui com essas atitudes. Principalmente a atitude de Melquisedeque com a atitude de Jesus. A primeira atitude que eu acho bonita, que eu posso fazer um paralelo, é que Melquisedeque foi até Abraão. Ele não tinha obrigação nenhuma de fazer isso. Ele deixa a sua cidade lá, traz mantimento, e ele é que vai ao encontro de Abraão. E Jesus fez a mesma coisa conosco, irmãos. Jesus é que vem ao nosso encontro. Eu gosto muito do Evangelho de João. João capítulo 1, versículo 11, ele diz, veio para o que era seu. Ele veio. E depois no versículo 14, também de João capítulo 1, ele fala, e ele habitou entre nós. Ele veio para o que era seu, para a sua criação. Ele veio para habitar no nosso meio. Ele saiu da sua glória. Ele não precisava fazer isso. Ele não tinha razão para fazer isso. Mas ele deixa a sua cidade celestial, a Jerusalém eterna, e vem até nós. Ele sai do seu conforto e vem até nós. Ele sai da sua glória e vem até nós. Ele sai do seu trono e vem até nós. O outro rei veio para exigir. Esse não. Esse veio para nos saudar. O outro veio para recuperar aquilo que ele perdeu. Esse veio para dar aquilo que ele tinha. Que diferença de atitude, irmãos. Então, o primeiro paralelo que eu vejo aqui entre Melquisedeque e Jesus é isso. Jesus vem ao nosso encontro. Jesus sempre está esperando por nós. Ele sempre está ao nosso alcance. Vem. O segundo paralelo que eu vejo de Melquisedeque com Jesus é que ele oferece pão e vinho. Alimento, sustento,
Pão e vinho simbolizam em toda a parte da Bíblia, desde Gênesis até aqui, até Apocalipse. Simboliza vida. O povo estava exausto, cansado, com fome. Ele trouxe pão e vinho para restaurar a sua saúde, a sua vida. Jesus fez a mesma coisa, nós vamos celebrar daqui a pouco isso, Mateus 26, 26 a 28. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e o abençoou e partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Depois ele pegou o cálice, tomou o cálice e, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, e o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E Jesus é comparado em Hebreus, como o pastor Fernando ministrou hoje de manhã, a Melquisedeque. A diferença é que Melquisedeque é simplesmente sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, como fala o Salmo 110. Mas Jesus é o sumo sacerdote. Então Jesus era o sacerdote do próprio Melquisedeque. E assim como Melquisedeque ofereceu pão e vinho, trazendo restauração, trazendo vida de volta àqueles homens cansados, Deus também tem pão e vinho para nós, para nos restaurar a nossa vida, a nossa saúde. E o terceiro paralelo que eu vejo aqui, que Deus nos abençoa com vitória. 2 Coríntios 2,14. Diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, em vitória, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Como é que o rei de Salém sabia de Abraão? O nome de Abraão já era conhecido naquela região, sabia do seu caráter, da sua atitude, da sua postura, como ele lidava com as pessoas. Quando ele ficou sabendo que ele saiu a resgatar o seu sobrinho, ele deve ter ficado impressionado com ele. Eu não sei, irmãos, a Bíblia não diz, mas eu imagino que ele deve ter orado para Deus assim: Deus, dá vitória a Abraão. Se ele era sacerdote do Deus Altíssimo, ele deve ter orado, intercedido por Abraão, por essa guerra que ele está. Porque ele sabe, como Deus, como sacerdote, Deus Altíssimo, ele sabe que Deus sempre nos conduz ao triunfo. E qual é o nosso triunfo, irmãos? Qual é o principal triunfo nosso? Colossenses capítulo 2, versículo 13 a 15. É um triunfo que nós jamais conseguiremos por nós mesmos alcançar, irmãos. Cristo alcançou por nós. Capítulo 2, versículo 13 a 15. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, ou pecados, se você preferir, tendo cancelado o escrito da dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, ao qual nos era prejudicial, removeu-a inteiramente, encravando-a na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Nós estávamos mortos, irmãos, morte espiritual, afastados de Deus. Deus é a fonte de vida. Ele sabia que nós estávamos mortos, o que ele fez? Ele nos deu vida, representado pelo pão e pelo vinho. E foi uma oferta voluntária.
Melquisedeque não tinha nenhuma responsabilidade de sair e levar dos seus próprios bens alguma coisa para Abraão. Jesus não tinha nenhuma responsabilidade de vir à terra trazer a sua vida a nós, entregar a sua vida a nós. Ele fez porque quis. Uma decisão, uma deliberação pessoal de Jesus. Ele não foi obrigado. Jesus mesmo disse, olha, a minha vida está na minha mão, o Pai me deu, eu dou e tiro se eu quiser. Ele não foi para a cruz porque ele era obrigado a ir na cruz, ele foi na cruz porque ele quis ir para a cruz. Se ele fosse obrigado, o seu sacrifício não teria valor nenhum, irmãos. Como eu disse, eu sou filho de militar, no exército tem a questão de hierarquia. E a gente já fala isso nas empresas, né? Mas no exército é mais ainda. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ah, mas não importa, você tem que obedecer. Mas Jesus não veio aqui fazer isso por obediência servil. Ele fez isso por amor. Ele nos deu vida. Ele perdoando todos os nossos delitos. Todos os nossos pecados. Todos, não é alguns, não. É todos. Por isso que João Batista, ao ver Jesus, falou assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está falando isso dentro do contexto judaico. Eles entendiam o que significava o Cordeiro de Deus. Os judeus vão comemorar o Yom Kippur agora, por esses dias. E no Yom Kippur, eles matavam o cordeiro pelo pecado do povo. E quando ele fala isso para o povo, eis o Cordeiro de Deus, eles estavam entendendo que esse cordeiro é o cordeiro que era oferecido em Yom Kippur, no dia da expiação. Que embora até ali era Kippur, porque Kippur significa encobrir. A palavra Kippur significa encobrir. No Antigo Testamento, os pecados eram só encobertos. Agora não, agora tira. Antes era, como é que diz isso, colocado debaixo do tapete. Agora eles tiram o tapete e passam o aspirador de pó em cima. Limpa, fica limpo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E despojando os principados e as potestades, despojando, tirando toda a autoridade de qualquer força espiritual do mal. Isso que significa despojar. É a mesma coisa que Abraão fez com aqueles reis que levaram o despojo. É o resgate. É o trazer de volta. Não trouxe só Ló de volta, não. Trouxe todos aqueles que foram sequestrados durante a guerra. Só não foi os reis lá que fugiram. Mas quem não fugiu, as mulheres, crianças, o gado, foi tudo levado. O que Abraão fez? Resgatou tudo isso. Trouxe de volta. Despojou os inimigos. É isso que ele fez. É isso que Jesus faz. Nos tira das mãos, das garras do inimigo. Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Apocalipse 1:18 nos dá um entendimento completo disso. Acho que capítulo 1 de Apocalipse é uma das mais belas doxologias de Jesus na Bíblia. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo, pelo século dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Um jargão bem simples. Nem o diabo tem a chave da casa dele. Porque por ele ter morrido por nós, por ele não ter pecado nenhum, quando ele chegou lá embaixo, o diabo falou, o que você está fazendo aqui? Pega a capivara dele. Pega lá o dossiê dele.
que tem aqui escrito? Não tem nada, está em branco. Então você não pode ficar aqui, cara. Quando a morte viu Jesus, falou assim, cara, você não pode ficar aqui. Porque o salário do pecado é a morte. Se não tem pecado, não tem morte. Por isso que ele tem a chave da morte. Chave significa autoridade. Ele foi lá e despojou a morte da sua autoridade. Agora quem tem autoridade sobre a morte é Jesus. Essa é a nossa vitória. E por isso que ele termina, triunfando deles na cruz. Quando eles achavam que tinham perdido, foi aí, aliás, quando eles achavam que tinham ganho, é aí que eles perderam. É aí que eles perderam. Por isso o texto fala que ele cravou na cruz o escrito que era contra nós. O escrito é a sentença de morte. Ele cravou na cruz, só que está consumado. Não tem mais nada a dever. Esse sim, não tem nada a dever. Essa é a nossa vitória, irmãos. Essa é o que Cristo nos trouxe, conquistou por nós. Eu gosto muito dessa passagem de Melquisedeque. Um personagem que na Bíblia praticamente não aparece. Aparece nesse texto, nesses poucos versículos. Depois aparece no capítulo 110 de Salmo, que aliás, eu não sei se vocês sabem, mas é a profecia mais citada no Novo Testamento. 12 vezes. 12 vezes. O Salmo 110 é citado no Novo Testamento 12 vezes. Não é à toa que é 12, viu, irmãos? Depois o pastor Fernando vai explicar para nós. Mas 12 é o governo de Deus. Não é à toa. É a profecia mais citada no Novo Testamento. E que depois o autor de Hebreus faz uma descrição comparando Jesus com Melquisedeque. Irmãos, nós vamos celebrar a Santa Ceia agora. Vou convidar o pastor. Mas lembrando que Melquisedeque não simplesmente chegou lá com Abraão, trouxe pão e vinho. Foi muito mais do que isso. Foi uma atitude semelhante a de Jesus. Ele já estava ali, não só como sacerdote, mas também como um profeta, mostrando aquilo que Jesus viria fazer por nós. Simbolizado nessa noite por esses elementos, pão e vinho. Que Deus continue te dando vitória, irmãos. Acima de tudo, as vitórias contra o pecado, né? Te dando vida, resgatando tudo aquilo que o inimigo tirou de você. Amém?